noite. Mais uma vez estamos aqui nesta quarta-feira para convidar você a louvarmos a Deus, termos um tempo de reflexão na palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você então para estar por inteiro neste tempo de adoração, pedindo a Deus que realmente nos envolva com seu Espírito, para que você possa fazer desse tempo um tempo de culto a Deus. E eu quero convidar você para pensar sobre as coisas que esse Deus nos comunica. Começarmos a ler o Salmo de número 139. Salmo 139, dos versos de 1 a 6, depois 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é a palavra de Deus. E o salmista tem uma expressão de assombro, de maravilhado, por considerar como esse Deus é minucioso nos seus detalhes. E ele diz que nem a palavra chegou à boca e já me conheces. E em outras partes ele vai dizer que nos conhece mesmo antes de sermos formados, de virmos à luz. Mas a preocupação dele não era com essas coisas externas, era com o seu coração, com a sua intimidade. E nessa noite eu gostaria de convidar você a pensar sobre essas coisas, sobre o seu coração, aquilo que ronda as suas emoções, os seus pensamentos, os seus projetos. Que o Senhor possa sondar o seu coração, possa sondar o meu coração, e nós possamos estar diante do Senhor com assombro, maravilhado, mas sobretudo também focados na realidade em que Ele nos convida para sermos santos como Ele é santo. Curva a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, quando lemos a Tua palavra, ficamos maravilhados porque ela revela verdades que nem sempre nós estamos acostumados a ouvir. E nós queremos pedir a graça do Senhor em revelar-nos a nós, em trazer ao nosso coração sensibilidade à Tua vontade, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E nessa noite, mais uma vez, nós queremos pedir a graça do Senhor sobre nós, conduzindo-nos neste tempo de culto, fazendo-nos enxergar aquilo que o Senhor quer que possamos ver. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a nossa casa, a nossa família, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor abençoe a dinâmica do viver da qual o Senhor tem conhecimento das nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão lutando com dor, com doença, aqueles que estão lutando inclusive com perdas, ó Deus. Queremos que o Senhor console seus corações e traga ao coração deles a Tua paz, que excede a todo entendimento. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu convido você então a adorarmos a Deus olhando para a cruz e vendo nela a única razão, a única esperança da sua vida. Vamos cantar com o Senhor.
para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, meus queridos irmãos, bom estar com vocês mais uma vez. Estamos refletindo sobre o livro de Gênesis. Se você quer acompanhar os estudos anteriores, nós já pregamos quase 12 sermões aí só sobre o livro de Gênesis. Estamos falando um pouquinho sobre essas origens, né? E tentando estudar a questão dos blocos que nós temos no livro de Gênesis. E agora nós entramos no capítulo 7 e estamos falando da experiência de Noé. Nós estudamos um pouquinho, na semana passada, o caráter de Noé, quando a Bíblia diz, eis a história de Noé, é um texto fantástico que aparece aí em Gênesis capítulo 6, versículo 9, eis a história de Noé, e hoje eu queria ler com vocês mais um texto sobre Noé e refletir sobre isso. Eu queria que você estiver me acompanhando, Gênesis capítulo 7, versículo 1, e o título desse tema nosso é Entra na Arca. Eu queria que você lesse comigo aqui, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Vamos orar? Ó Deus querido, dá-nos a instrução que nós precisamos, ó Deus querido, trazendo os nossos corações aqui para ouvirmos a mensagem do Senhor, ó Pai.
tem compaixão de nós e nos ensine as verdades do Evangelho, para que elas possam ser farol para nós, luz para iluminar nossos caminhos, para nortear nossa história também, Pai querido. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Entra na arca. Essa foi a ordem que Deus deu a Noé, depois de Noé ter cumprido todos os propósitos que Deus estabeleceu para ele. Deus lhe deu uma ordem para que ele construísse uma arca. Essa arca ficaria num lugar absolutamente onde não havia água, e Noé, nesse exato momento, está vivendo um dilema imenso, porque os colegas, os familiares, todos estão zombando dele. E agora Deus chega para ele e diz: está na hora de entrar na arca. Entra na arca, essa é a hora. A arca, meus queridos irmãos, possui uma simbologia muito forte nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Pedro vai lá no Novo Testamento associar, na primeira carta que ele escreve, a arca ao batismo. Olha lá quando ele fala no capítulo 3, versículo 20 a 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, referindo-se à arca. A Bíblia de Genebra faz um comentário muito interessante sobre esse texto, aí, dizendo o seguinte: o batismo é um sinal e selo da graça de Deus em Jesus Cristo. A surpreendente afirmação de que o batismo vos salva mostra quão íntima é a relação entre o sinal e a realidade que ele significa. A salvação física de Noé, através das águas do dilúvio, prefigurou o lugar das águas do batismo e a salvação que elas significam. O batismo simboliza juízo sobre o pecado na morte de Cristo e também renovação de vida. Muitas pessoas, meus queridos irmãos, usam alegoricamente a arca para falar de igreja. E nós podemos, sem dúvida nenhuma, dizer que, de fato, a arca representa a igreja. Todas as vezes que nós trabalhamos alegoricamente num texto, é necessário ter muito cuidado, porque a interpretação alegórica ela nunca foi adotada de forma perene na igreja. Nós adotamos o método histórico-crítico, histórico-gramatical. O método histórico-gramatical diz o seguinte, que a melhor forma de você entender a Bíblia é tentando entender o propósito original do autor, e que nós temos que considerar a história, o contexto em que foi escrito, a cultura em que está escrito, e nós precisamos considerar um outro aspecto, que é a gramática. Por isso, o método alegórico ele não foi muito adotado e não tem sido recomendado nas igrejas reformadas. Mas é bom a gente lembrar, meus queridos irmãos, que esse texto aqui está falando exatamente de um texto que vai nos induzir a uma percepção alegórica. Quando Deus diz a Noé, entra na arca, isso tem um símbolo extremamente importante para nós também. Quando Deus também começa a trabalhar a nossa vida e essa dimensão da nossa espiritualidade, essa questão de entrar na família, essa questão de entrar na casa, tudo isso dá uma ideia muito interessante. E na arca, a igreja, as comparações com a arca podem ser fartamente percebidas. Há várias similaridades que podem ser feitas com cuidado. A arca é lugar de salvação, a arca é lugar de proteção, a arca é lugar de abrigo da chuva que cai do lado de fora e refúgio para aqueles que se encontram dentro dela. Mas nesse sentido, também a arca pode ser metaforicamente comparada à casa, à família, à interioridade. Na verdade, é muito fácil perceber tais similaridades da arca com um lugar sagrado, com um lugar preparado por Deus para proteger a família de Noé e proteger também os animais. Algumas observações que nós podemos fazer aqui. Primeiro, Deus diz, entra na arca. Essa afirmação é extremamente importante para nós, porque Deus ordena que Noé entre. Parece simples o que eu vou falar, mas eu acho extremamente relevante, porque antes de Deus mandar qualquer outra coisa acontecer, qualquer outro processo acontecer, qualquer animal chegar e os filhos e a família, ele dá ordem para Noé. Noé precisa, antes de mais nada, entrar. O perigo era iminente e ele tinha que entrar antes dos filhos, antes da sua própria família. Entra na arca, tu e toda a tua casa. Você tem que entrar, Noé. Você precisa assumir isso aqui. Isso aqui me chama a atenção, meus queridos, porque eu tenho percebido que há um risco muito forte na comunidade cristã de um povo que quer que os filhos se dirijam para a arca. Eles não querem entrar na arca. São pais que gostam muito dos filhos na igreja.
São pais que acham interessante que os filhos cresçam na doutrina cristã, que cresçam na igreja, cresçam nos acampamentos da igreja. Eles mesmos nunca vão ao acampamento. Eles nunca vão ao encontro, mas eles querem que os filhos possam se dirigir para lá. Eles nunca vêm à igreja, mas querem que os filhos possam ir à igreja. Então, eles estão dizendo mais ou menos o seguinte: meus queridos, isso que você faz é importante para você na sua idade. Na minha idade, isso já não é alguma coisa muito relevante. Então, há um risco dos pais terem uma espiritualidade periférica, mas insistindo nos filhos para ir à igreja. Eles não seguem a Cristo, mas querem que os filhos sigam. Eles não gostam de igreja, mas querem que os filhos gostem. E o resultado disso, meus queridos, é bem complicado, porque é como se você estivesse querendo vender um produto no qual você não acredita nele. Não é isso que está acontecendo? Nós estamos dizendo, olha, esse produto não é bom, mas compra esse mesmo. Isso não é saudável, mas vai lá, né? Segunda coisa que esse texto nos fala é que Deus não apenas ordena a Noé, entra na arca, mas ele diz também logo em seguida, entra na arca, tu e toda a tua casa. Noé recebe a ordem para trazer os filhos consigo, trazer sua esposa consigo. A arca deveria ser lugar de acolhimento para si e para a família. Os filhos não poderiam ficar de lado de fora, eles teriam que ser protegidos. E o que você deve fazer para proteger os seus filhos e para trazer para o lado de dentro? Como é que nós podemos envolver nossos filhos no projeto de Deus, em se tratando da igreja, por exemplo? Como é que nós podemos fazer? Eu tenho aprendido o seguinte, que pais que amam a fé cristã, a dinâmica da igreja, eles transmitem facilmente essa dinâmica para o coração dos filhos. Pais que são periféricos, eles também transmitem para os filhos essa vivência periférica. Por isso que os melhores líderes de igreja normalmente brotam, na sua grande maioria, brotam de famílias cujos pais têm uma devoção sadia, saudável e abençoada dentro de casa, e os filhos olham isso aí. Por exemplo, pais que amam a igreja e gastam sua energia na igreja e falam bem da sua igreja. Os filhos aprendem que a igreja é um lugar bom para se cultivar e bom para se experimentar. Pais que amam, por exemplo, seus pastores, cuidam dos seus pastores. Quando os filhos percebem que os pastores são amados, os pastores são pessoas queridas dentro de casa, isso traz um efeito tremendo para os filhos. Em geral, as crianças gostam muito dos pastores. Bem, na maioria das vezes, né? Pastores que as crianças também querem correr de distância porque são exóticos e estranhos demais. Mas na maioria das vezes as crianças gostam dos pastores. E quando as crianças têm essa relação bonita, e os pais têm essa relação bonita com os pastores, em geral, eles também começam a amar e aprendem a amar a igreja. E isso é alguma coisa extremamente importante para a nossa dinâmica. Um outro aspecto que eu diria, pais que amam missões, amam a obra de Deus, amam os missionários. É muito importante quando isso acontece, porque os filhos também passam a amar missões, a amar a obra de Deus e a evangelização no mundo, né? Então, quando o Faraó está dialogando com Moisés está tentando trazer o povo para adorar a Deus no deserto, Faraó começa a fazer algumas condições. Ele diz, não, vocês vão, mas não saiam muito longe do Egito, vocês vão, mas cultuem a Deus aqui dentro mesmo. E há um momento em que eles falam, vocês vão, mas vocês não vão levar seus bens. Mas há um momento bem forte, bem estranho, em que na verdade acontece uma cena muito curiosa. Porque Faraó chega e fala assim, vão, mas não levem seus filhos. Não leve seus filhos. Faraó não deseja que a gente leve os nossos filhos. É muito importante pensar nisso aí. Faraó é representativo do inferno mesmo, do diabo. E ele não quer que os nossos filhos sejam levados para cultuar a Deus. Eles até dizem, você não me importa se vocês vão, mas não leva os seus filhos. E Moisés diz, não, nenhuma unha ficará, nós levaremos tudo. Os nossos filhos irão conosco. E isso é um texto que nos chama a atenção exatamente para isso, né? Nós precisamos trazer os nossos filhos. Satanás não se importa que você vá, desde que você deixe seus filhos na mão dele. E família, então, precisa desse espaço da privacidade. E isso é extremamente importante também, porque o texto vai falar, entra na tua casa, entra na arca, tu e toda a tua casa. É essa a hora da privacidade. Um espaço para cura,
para proteção, para oração, hora de fechar as portas, hora de entrar para dentro da sua casa, como Eliseu falou à viúva, ordenando-lhe, dizendo o seguinte: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E a botija de azeite dela ali agora não para de jorrar. Quando famílias entram no seu ambiente de privacidade, e ali nesse ambiente de privacidade, essas famílias se devotam a Deus, quando os milagres acontecem. Os milagres acontecem quando as portas se fecham para a oração, para a devoção, para a espiritualidade. Então entra na tua casa, entra na arca, traz os teus filhos com você, né? Outra coisa que esse texto vai me ensinar, meus queridos, é que Deus está interessado na minha família. Eu tenho insistido muito nesse ponto da gente tentar ver a nossa espiritualidade numa dimensão de uma teologia, de uma doutrina reformada que tem sido muito pulverizada e muito perdida, inclusive nos meios reformados, que a gente chama de teologia do pacto. Quando Deus faz o pacto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus está interessado não apenas num pacto individual, mas Deus está interessado num pacto comunitário ou familiar. Veja, por exemplo, quando Deus chama Abraão, Deus fala: farei uma aliança entre mim e ti e a tua descendência. Todo macho da sua família será circuncidado, porque os filhos são meus. Fantástico isso, né? Deus está dizendo: eu não estou fazendo um pacto só com você, Abraão. Eu estou fazendo um pacto com você e a sua descendência. A mesma coisa vai acontecer exatamente aqui com Deus, com Noé. Deus vira para Noé e fala: Noé, entra você a sua casa, porque eu quero salvar a sua família também. Isso é teologia do pacto, uma teologia que tem sido esquecida. E essa é a base, essa é a fundamentação das igrejas reformadas quando batizam os seus filhos. O que nós entendemos quando batizamos nossos filhos? Nós entendemos que os nossos filhos, como diz 1 Coríntios 7, nossos filhos são herdeiros da mesma graça da vida. E que os nossos filhos, de outra forma, seriam impuros, mas agora são santos. Não é um automatismo, mas é porque as bênçãos de Deus vêm sobre as nossas famílias. Deus traz essa bênção para a nossa família. E nós não podemos abrir mão disso. Se você quiser ler, por exemplo, no livro de Isaías, você vai encontrar centenas de promessas relacionadas, por exemplo, à posteridade, à descendência nossa. Vale até a pena você pegar a Bíblia, se seus filhos estão afastados do caminho do Senhor, ler as promessas de Isaías ali sobre os seus filhos, anotar todo o texto que fala posteridade, filhos, descendência, e começar a orar por esses textos, dizendo: Deus, há promessas para os meus filhos aqui. A nossa confissão de fé diz exatamente isso. A palavra-chave na Bíblia, na visão de Van Groningen, que é um teólogo reformado, é aliança. Deus está aliançado com o seu povo. Então nós estudamos a aliança de Deus para observar que Deus não fazia pactos apenas com indivíduos, mas com toda a família. E é assim também com Noé. Essa é a natureza da aliança de Deus conosco. Deus insere a família de Noé no pacto e diz: leva os seus filhos, leva a sua casa, entra tu e a tua casa. E eu fico pensando, eu fico feliz demais por esse pacto das Escrituras Sagradas, e nós precisamos resgatar esse pacto. O que essa doutrina ensina? Ela ensina que nossos filhos são chamados por Deus, inseridos nessa aliança. A Confissão de Fé de Westminster afirma, no artigo 4, não só os que professam sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o sejam, devem ser batizados. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 166, diz o seguinte: a quem deve ser administrado o batismo? A resposta: o batismo não deve ser administrado aos que estão fora, não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranhos aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e a sua obediência a Ele. Porém, as crianças cujos pais, ou um só deles, professarem fé em Cristo e obediência a Ele, estão, quanto a isso, dentro do pacto e devem ser batizadas. Essa é a compreensão da teologia cristã, da teologia reformada na história. É assim que nós vemos. Então nós corremos os riscos de esquecermos que os nossos filhos, eles estão incluídos nesse pacto. Para que os nossos filhos saiam desse pacto, existe só uma opção. Eles vão ter que declaradamente rejeitar aquilo que receberam.
Ou seja, eles têm que fazer uma confissão, uma anticonfissão de fé. Eles vão ter que negar a fé que uma vez foi professada e que foi afirmada pelos pais. Eles vão ter que rejeitar o pacto que os pais deles fizeram por eles a favor da vida deles. Eu já vi isso acontecendo, lamentavelmente. Eu lembro de um rapaz que abandonou a igreja e a família conhecida minha, e esse rapaz, crente, ou melhor, criado na igreja evangélica, criado na igreja presbiteriana, ele chegou um dia para o conselho dele, marcou uma reunião com o conselho, dizendo assim, eu quero aqui desfazer a minha profissão de fé, porque ele tinha feito profissão de fé. Eu quero desfazer minha profissão de fé. Eu vou ser um babalorixá agora. E ele foi. Ele foi para o mundo do candomblé, se envolveu com o candomblé, mas a infinita graça de Deus novamente alcançou o coração desse rapaz, quando ele estava lá nesse mundo dos espíritos, do mundo espiritual, mundo das trevas. E Deus o alcançou novamente. Não é de assustar a gente pensar nas coisas dessa. Então, um filho, para sair do pacto, ele precisa rejeitar aquilo que foi feito por ele, né? Então, nós precisamos estar trazendo os nossos filhos à casa. Entrar na arca, tu e tua casa. Todo mundo entrando junto. Nós precisamos entrar aqui nesse pacto juntos. E aqui, meus queridos irmãos, eu queria falar de uma outra coisa que é extremamente importante. Eu vi como o descaso com os filhos, com os herdeiros, causa problema na história. Lá nos Estados Unidos nós compramos um templo bonito, um templo muito mais bonito que o templo que nós temos aqui na nossa igreja, embora até pareça um pouco, e esse templo era um templo construído em 1870. Quando nós compramos aquele templo, nós compramos de um grupo de pessoas, tinha 12 pessoas, os remanescentes da igreja, e o caçulinha deles tinha 82 anos. Foi o que negociou conosco a venda daquele prédio. Agora, o que é interessante, o que aconteceu com os filhos? Os filhos se perderam na história. Os filhos daquela igreja congregacional se perderam na história. Os filhos não foram trazidos com os pais. E isso, meus queridos irmãos, é alguma coisa que tem que nos desafiar seriamente. Por isso que Deus está dizendo a Noé, entra na arca, tu e tua casa. É o mesmo convite que Deus também faz a nós. Vem você e sua família. Porque arca significa salvação. E sua família não pode estar fora do projeto de Deus. Quando o carcereiro de Filipe perguntou o que farei para ser salvo, Paulo e Silas responderam, crendo no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Quando Zaqueu se converte, Jesus fala para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Então, só Noé e os que estavam na arca sobreviveram a esse momento. Nós precisamos entrar na arca, porque a arca também nos protege da tempestade. Lá fora, o que nós temos é um turbilhão, é uma tormenta. E aqui agora, dentro, abrigado pela proteção, pelo refúgio que Deus mesmo providenciou, agora aquela família pode estar firme, pode estar salva, pode estar debaixo da proteção. E o que nós precisamos fazer na arca? O que a gente aprende aqui é que Deus ordena a Noé que era para fechar as portas. Esse é o momento de privacidade. E não podia deixar brechas para que os filhos saíssem, nem brecha para a água entrar. O barco precisava manter-se inteiro. Quando Deus dá os 10 mandamentos ao povo dele, em Êxodo capítulo 20, há um texto muito curioso, porque o quarto mandamento é para a gente guardar o sábado, lá diz uma coisa muito interessante, né? No dia de sábado não vai trabalhar você, nem o seu animal, nem o seu servo, nada, e todos os que estiverem dentro da sua casa, da sua porta para dentro. Então, da porta para dentro é necessário que a gente proteja. Entra na arca e proteja os seus filhos. Das tuas portas para dentro. Existe uma hora que a família precisa aprender a se proteger. É questão de sobrevivência. E Deus ordena, fique aqui dentro. É esse lugar que vocês têm que entrar. Nessa hora propícia, o próprio Deus fecha a porta para que as águas não inundem a casa e nem fique encharcada, nem fique mofada, nem afunde. E é interessante que Noé tem vontade de abrir a porta. Ele abre a porta um pouquinho antes da hora de sair. Entretanto, ele não pôde sair. Ele percebe que não há um ambiente propício lá fora para permitir nem que os animais saiam, nem que seus filhos saiam. Na hora propícia, a hora de sair. Haverá uma hora em que a gente vai ter que deixar os nossos filhos irem. Mas quando os nossos filhos forem, eles têm que saber que estão pisando em lugares não lamacentos, não lugares de podridão, mas em lugares firmes nos quais eles podem estar perfeitamente protegidos pela graça de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos entrar na arca. Nós precisamos entrar na arca com os nossos filhos. Nós precisamos manter isso aí.
Eu quero tentar fechar essa meditação dizendo o seguinte, algumas coisas. Primeiro, Deus nos tem chamado para um pacto. Esse pacto, Deus não está interessado apenas em você, mas Deus está interessado também nos seus filhos. O pacto não é só para você, mas é para a sua família. Você crê nisso? Você crê que seus filhos são herança bendita do Senhor, como diz Isaías 65, 23? Que eles são a posteridade bendita do Senhor e não foram criados para a calamidade? Você ora por isso? Essa é a compreensão clara que você tem no seu coração de que Deus está chamando a sua família para esse pacto? Segunda coisa, não mande seus filhos para Jesus. Vá você mesmo a Jesus. Venha você primeiramente a Jesus. E depois, quando você vier e entrar, não deixe seus filhos fora. Traga-os contigo. Não os envie para a arca. Vá você. Entra na arca, tu e toda a tua casa. Entra você primeiro. Não fique na periferia da sua fé. Existem muitos pais aí vivendo essa coisa de um pé lá dentro da arca, um pé fora da arca, eles não sabem se ficam dentro ou se ficam fora. Tome cuidado com isso, meus queridos. Você precisa entrar na arca, não apenas mande seus filhos para entrar, mas vá você na frente. Alguns anos atrás, eu acompanhei o caso de um casal numa situação muito complicada, numa igreja em que eu fui pastor. Esse casal era um casal assim com um histórico muito complexo, a família, eles tinham um envolvimento muito grande com prostituição, ele era viciado em álcool, coisa muito complicada, né? E ele veio para a igreja e eles se tornaram uma fonte de muita alegria para o nosso coração. Eles estavam firmes na igreja, os anos foram passando, a vida deles foi equilibrando, logo em seguida eles compraram uma casa muito boa, eles recebiam as pessoas, eles adoravam cozinhar, os dois gostavam de cozinhar, faziam comidas maravilhosas, gostavam da casa cheia, era uma oportunidade tremenda de testemunho ali, mas ele tinha uma tendência muito forte à depressão. E eles começaram a trazer muitas pessoas com um background complexo demais. E um dia, depois de muitos anos, eu já estava morando aqui no Brasil, eu ouvi uma notícia que mexeu muito com o meu coração. Aquele homem tinha suicidado. No fundo da sua casa ele tinha suicidado, enforcado. Aquilo doeu muito no meu coração e eu liguei para pessoas amigas de lá, querendo saber da notícia, eu liguei para a pessoa, para a esposa, querendo saber como é que foi. Eu sabia do seu passado de depressão fortíssimo. Mas uma pessoa daquela comunidade se expressou muito bem quando tentou explicar o que tinha acontecido. Eles disseram o seguinte: quando eles entraram nessa casa, essa casa estava cheia de lixo e sujeira, literalmente estava, era uma casa meio que abandonada, eles compraram com um preço muito bom para restaurar. E eles tiraram aquele lixo, jogaram tudo fora, aqueles bagulhos, móveis velhos, sujeira no quintal, jogaram tudo fora. Mas com o passar do tempo, depois da casinha deles arrumadinha, eles começaram a importar coisas e a levar determinadas situações na casa em que eles não poderiam ter levado. E eles permitiram que a casa deles fosse, mais uma vez se enchesse de coisas que eles não estavam preparados para lidar. E essa tragédia aconteceu. Eu fico pensando exatamente nessa situação. O que a gente pode estar trazendo para dentro da casa da gente? O que a gente pode estar trazendo para a nossa arca, né? Para esse lugar de proteção? A gente precisa entender isso. E por último, irmãos, eu queria falar aqui um pouquinho sobre a obra de Cristo na família. Porque uma das coisas que a gente vê no Evangelho é que a obra do Evangelho impacta famílias, a obra de Cristo impacta famílias. Quando Jesus se deparou com um rapaz endemoniado em Gadara, o gadareno, lá em Marcos 5 está o registro bem amplo desse texto, dessa narrativa. Diz a Bíblia que aquele jovem, ele era possesso de espíritos malignos e que ele vivia desnudo no meio dos cemitérios, uivando a noite inteira, e nem com correntes as pessoas conseguiam mantê-lo cativo, porque ele tinha uma força descomunal. Mas o que aconteceu? Um dia Jesus foi lá em Gadara e alcançou o coração daquele rapaz, e libertou aquele rapaz das trevas, e o libertou dos demônios. E aconteceu uma coisa fantástica. Logo depois dele liberto, feliz, aquele enorme peso de ações espirituais e malignas sobre a vida dele tinha sido tirada. E agora, meus queridos, o que acontece?
ele chega para Jesus, e quando Jesus está saindo do barco, ele fala para o Senhor: deixa eu ir contigo para Jerusalém. E surpreendentemente, a Bíblia diz, Jesus não o permitiu. Jesus disse para ele: vai e volta para a tua casa, e fala aos teus aquilo que Deus lhe fez, anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E curiosamente, meus queridos irmãos, este rapaz que se libertou das trevas se tornou o primeiro missionário transcultural. Ele foi enviado por Jesus para fazer missão transcultural. Mas o mais surpreendente é que Jesus está dizendo: eu quero que você volte para sua casa e você diga aos seus pais, à sua família, conte como Deus teve compaixão de você, como Deus te amou. A sua casa agora é diferente. Por quê? Porque Jesus sabia que famílias têm espaço, abrigam espaços muito sérios para traumas, para dores, para ações espirituais, para malignidade. E Jesus agora está dizendo: agora você tem um novo espírito, volta para a tua casa. E nessa nova casa agora, constrói uma nova história. Meus queridos, esse texto está falando exatamente sobre isso. Nós precisamos entender essa grande verdade, que a obra de Cristo impacta a nossa família. Por isso, meu querido, entra na arca. O Senhor está te chamando, entra. O Senhor está te ordenando, entra. Não fique do lado de fora, vem para cá. Nesse lugar de proteção, nesse lugar de refúgio, de segurança, entra. Entra para o reino de Deus, entra para as verdades do Evangelho. Segunda coisa, não entra sozinho não. Leva contigo teus filhos e fique lá, até que você perceba que seus filhos podem sair aos poucos sob a sua supervisão. E você vai ver como isso faz uma enorme diferença na nossa vida. Afinal de contas, quando nós cremos em Jesus, a promessa é que seremos salvos, nós e a nossa família. Essa é a promessa de Deus encontrada em Atos 16. Que o Senhor abençoe a sua casa e o Senhor te dê um lugar de bênção para a sua vida e para a sua história. Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém.